Meu nome é José e trabalho há anos no necrotério. A maioria das pessoas acha que esse é um trabalho apenas técnico, mas para quem vive nessa rotina, sabe que há algo mais. Ali, a morte não significa ausência. É um espaço onde energias parecem se acumular, onde histórias não contadas sussurram através dos corredores e onde o inexplicável às vezes ganha forma. Entre os muitos casos que vivi, há um que nunca consegui esquecer. A história de um simples lenço, mas que transformou meu modo de ver o mundo e os mortos. Era um plantão como outro qualquer, cansativo e cheio de corpos chegando. Naquela noite, recebi o corpo de uma mulher jovem, uma cigana, com roupas tradicionais deslumbrantes e uma presença que parecia preencher o ambiente, mesmo depois da morte. A família havia feito questão de incluir todos os detalhes no preparo. A saia brilhante, o corpete bordado e, acima de tudo, o lenço vermelho que deveria ser colocado sobre seu peito. Recebi o lenço com cuidado, conferi os itens e iniciei o procedimento. Após vestir o corpo com todo o respeito que merecia, passei o lenço para um colega responsável por finalizar os últimos detalhes antes de fechar a urna. Deixei a sala por alguns minutos, certo de que tudo estava conforme o combinado. Quando voltei para conferir, algo parecia errado. Olhei para o corpo e percebi. O lenço não estava lá. A sensação de pânico tomou conta de mim. O lenço era um item sagrado para a família e essencial para o sepultamento. Comecei a questionar o colega que tinha finalizado o preparo. Ele parecia confuso. Lenço? Que lenço? Não tinha lenço nenhum aqui, José, ele respondeu. Mas eu sabia que tinha entregado o lenço. Tinha conferido tudo com meus próprios olhos. A ideia de um erro como esse me consumia. Ficar sem resposta não era uma opção. O tempo estava acabando e o corpo precisava ser liberado. Cada minuto era crucial. Revirei a urna, cuidadosamente examinando cada canto, mas nada. Olhei ao redor da sala, chequei prateleiras, gavetas e até outras urnas próximas. O lenço parecia ter desaparecido como por mágica. Foi então que, no auge do desespero, fiz algo que nunca havia feito antes. Olhei para o corpo e falei, quase como um pedido. Por favor, me ajuda. Eu sei que você se importa com esse lenço. Me mostra onde ele está. O silêncio da sala parecia ganhar peso. Por um momento, tudo ficou parado, como se até o tempo tivesse parado para ouvir. De repente, um pensamento veio à minha mente, tão claro quanto uma voz. Lixo. Lixo. Murmurei para mim mesmo, confuso. Aquilo não fazia sentido, mas a sensação era tão forte, tão direta, que decidi seguir o impulso. Fui até os galões de lixo no canto da sala, onde descartávamos sacolas e materiais descartáveis. Meu colega e eu começamos a revirar cada sacola, vasculhando meticulosamente. José, isso é loucura, ele reclamou. Não tem como o lenço estar aí. Mas algo dentro de mim dizia que estava no caminho certo. Continuei, sacola por sacola, até que no segundo galão senti algo familiar ao puxar uma sacola amassada. Era a sacola onde estava a roupa da cigana. E dentro dela, o lenço vermelho, dobrado com um cuidado que parecia humano. Ao pegar o lenço, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas alívio, era gratidão. Olhei para a urna dela, ainda aberta, e sussurrei. Obrigada. Foi você, não foi? Depois disso, finalizei o preparo com o lenço em seu devido lugar. A urna foi fechada e liberada para a família, que nunca soube do que havia acontecido. Para eles, tudo saiu perfeito, como deveria ser. Mas para mim, aquela noite marcou algo profundo. Desde então, passei a encarar meu trabalho de forma diferente. Acredito que há algo mais no necrotério, algo que vai além do nosso entendimento. Os corpos podem não ter mais vida, mas as histórias, as memórias e a energia de quem eles foram permanecem. E de vez em quando, elas encontram uma forma de se manifestar. Ainda sonho com a cigana de vez em quando. Sempre que estou passando por momentos difíceis, ela aparece nos meus sonhos,
vestida com suas roupas brilhantes, sorrindo de forma tranquilizadora. Não sei porquê, mas sinto que ela é um tipo de guardiã agora. Um lembrete de que, mesmo na morte, existe algo que conecta todos nós. E aquele lenço vermelho? Nunca vou esquecer. Era mais do que um simples pedaço de tecido. Era uma prova de que o inexplicável acontece e, às vezes, está apenas esperando que estejamos atentos para perceber. Meu nome é André e por muitos anos trabalhei como embalsamador. Entre todos os casos que presenciei, um deles marcou minha vida de forma irreversível. Aconteceu quando eu tinha poucos anos de experiência e, para ser sincero, quase me fez abandonar a profissão. Naquela época, eu trabalhava em uma pequena funerária com minha chefe, uma mulher experiente e sempre firme em qualquer situação. Mas, naquela noite, ela precisou sair mais cedo para a formatura de seu filho. Fiquei sozinho para preparar um corpo que acabara de chegar. Era de um jovem, no auge dos seus 20 e poucos anos. Mas havia algo peculiar, algo perturbador. Ele estava sem os olhos. A família havia pedido para que as pálpebras fossem costuradas, cobrindo o vazio deixado por seus globos oculares. Minha chefe me deu instruções antes de sair, mas antes de partir, mencionou algo que transformou completamente aquela noite. Disse que o jovem havia arrancado os próprios olhos, afirmando que não queria mais ver as coisas aterrorizantes que o visitavam todas as noites. Essa informação pairou sobre mim como uma sombra pesada. O silêncio do necrotério parecia mais opressivo do que nunca. Comecei o trabalho tentando me concentrar, mas senti calafrios constantes. O ambiente parecia ter mudado, como se uma energia pesada tivesse tomado conta do local. De repente, enquanto manipulava o corpo, ele se moveu. Sei que corpos podem liberar gases e causar contrações involuntárias, mas aquilo foi diferente. Foi como se o corpo estivesse tentando se levantar. Meu coração disparou e um suor frio tomou conta de mim, mas tentei me recompor. Continuei meu trabalho, repetindo a lógica em minha mente. É apenas um reflexo. Apenas um reflexo. Momentos depois, um apagão cobriu o necrotério de completa escuridão. Eu não conseguia enxergar nada. Sem janelas na sala, estava preso em um breu absoluto. Tropeçando em tudo, procurei meu celular, que estava carregando no chão. O silêncio era quase insuportável até que ouvi algo. Era o som inconfundível de algo sendo arrastado. A mesa onde o corpo estava. Minha respiração estava acelerada enquanto finalmente alcançava o celular. Quando liguei a lanterna, a luz principal voltou de repente. Por um instante, senti alívio. Mas, ao olhar para o corpo, percebi algo que gelou meu sangue. Uma das pálpebras que eu havia costurado estava descosturada. Fiquei ali, estático, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tenha costurado mal, pensei. Mas como isso aconteceu exatamente durante o apagão? A coincidência parecia grande demais. Ainda assim, terminei o trabalho com as mãos trêmulas, conversando com um amigo por telefone, para não me sentir completamente sozinho. Ele me acalmou, dizendo que tudo aquilo era fruto do nervosismo. Quando terminei, fui para casa, tentando esquecer os acontecimentos. No dia seguinte, voltei ao trabalho e descobri mais sobre o jovem. Sua avó estava na funerária, desesperada para que o corpo fosse cremado antes da chegada da mãe dele. Ela revelou um segredo sombrio. A mãe do jovem era uma praticante de magia negra e realizava rituais em casa. Segundo a avó, os demônios que aterrorizavam o jovem foram invocados pela própria mãe, que pretendia sacrificá-lo em troca de riqueza. Apesar dos apelos da avó, a cremação não foi autorizada. A mãe chegou para o velório, aparentemente serena, mas a tensão no ambiente era palpável. Durante o sepultamento, vi a avó chorando inconsolável, repetindo que o jovem nunca teria paz enquanto o corpo estivesse em poder da mãe.
Mesmo com o passar dos anos, essa história nunca me deixou. Não consigo esquecer o vazio daqueles olhos ausentes, ou o peso da energia que parecia preencher o necrotério naquela noite. Trabalhar com a morte é algo desafiador, mas aquele caso me mostrou que há forças que transcendem o físico. Forças que ainda me fazem questionar o que realmente aconteceu naquela noite. Meu nome é João e já trabalhei em várias funerárias ao longo dos anos. Porém, a história mais assustadora da minha vida aconteceu em uma pequena funerária para pessoas de baixa renda, onde eu fazia o embalsamamento dos corpos. Era um lugar simples, com poucos funcionários, mas sempre havia trabalho. Quase todos os dias havia funerais. Na maior parte do tempo, eu ficava até tarde da noite, acompanhado apenas do zelador, que mantinha o lugar limpo para o dia seguinte. Tudo seguia uma rotina normal, até que o antigo zelador, o simpático Seu Jorge, se aposentou e um novo zelador foi contratado. Ele era um homem de cerca de 50 anos, muito introvertido, com uma aparência estranha, mas eu não costumava me envolver muito com os colegas. Logo após sua chegada, aconteceu algo que abalou o funcionamento da funerária. Um jovem falecido, que eu tinha embalsamado naquela manhã, estava sendo preparado para o velório. Tudo parecia em ordem, até que a família, ao trocar os sapatos do jovem por seus tênis favoritos, percebeu que faltavam 3 dedos em um dos pés. A revolta foi imediata. O corpo tinha chegado inteiro à funerária, e eu sabia que o havia deixado em perfeitas condições. Mas os dedos estavam grotescamente arrancados, como se fossem mordidos. Não havia câmeras na sala de embalsamamento e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. A funerária acabou sendo processada, mas nada pôde ser provado. Depois desse evento, o dono da funerária decidiu instalar câmeras ocultas na sala de embalsamamento. Não avisou a ninguém, nem mesmo a mim, e continuamos nosso trabalho como de costume. Semanas se passaram sem qualquer incidente. Uma noite, fiquei até tarde preparando o corpo de uma senhora. Quando terminei, saí para casa, deixando o novo zelador limpando uma das salas. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, vi viaturas da polícia estacionadas na entrada. Meu coração disparou. Ao entrar, encontrei o zelador sendo levado algemado. Curioso e assustado, perguntei ao meu chefe o que havia acontecido. Ele me levou ao escritório e mostrou uma gravação feita pela câmera escondida na sala de embalsamamento. O que vi naquele vídeo me deixou aterrorizado. O zelador, horas depois que eu saí, entrou na sala onde o corpo da senhora estava. Com uma expressão inumana, ele arrancou os dedos dos pés dela com os dentes, como se estivesse faminto. A cena era grotesca, perturbadora. Ele mastigava com desespero, como se estivesse possuído por algo além de sua compreensão. A polícia confiscou a gravação e a proibiu de ser divulgada, mas meu chefe guardou uma cópia para se proteger de futuros processos. Descobrimos mais tarde que aquele homem já havia trabalhado em outras funerárias e fazia a mesma coisa com corpos que ninguém reclamava. Ele passou anos na prisão, mas mudou de identidade ao ser solto, enganando o sistema mais uma vez. O que mais me assusta até hoje é saber que há pessoas como ele, capazes de atos tão monstruosos, escondidas entre nós. Não foi um evento sobrenatural, mas algo muito pior. O mal em sua forma mais humana. Meu nome é Eduardo e trabalho como embalsamador há mais de 10 anos. Embora já tenha presenciado cenas que fariam muitos desistirem, o que aconteceu comigo há cerca de 9 anos foi algo que até hoje me tira o sono. Naquele tempo, eu era jovem e recém-chegado ao ofício, ansioso por me provar, mas completamente despreparado para o que estava por vir.
Tudo começou quando uma amiga me indicou uma vaga em uma funerária familiar. Era um local pequeno, com um necrotério localizado no porão do edifício. Na entrevista, fui recebido pelo dono, um senhor de 60 anos muito cordial. Ele me contratou rapidamente, dizendo que precisava de alguém para cobrir as noites. Aceitei sem pensar duas vezes, animado por finalmente ter um emprego estável. No início, tudo parecia tranquilo. Os outros funcionários eram simpáticos e o ambiente, embora sombrio, parecia ser apenas mais um lugar de trabalho. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber coisas estranhas. Quando eu ficava sozinho à noite, ouvia sons que pareciam vir dos quartos refrigerados onde os corpos eram armazenados. Eram batidas, às vezes leves, às vezes tão fortes que parecia que algo tentava sair de dentro. Mais assustador ainda eram os sussurros. Não eram vozes nítidas, mas uma mistura de murmúrios, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em uma língua que eu não conseguia entender. Eu tentava ignorar, colocando música alta nos fones de ouvido enquanto trabalhava, mas a sensação de ser observado nunca me abandonava. Uma noite, terminei meu trabalho mais cedo e saí por volta das 20 horas. Já estava quase em casa quando percebi que havia esquecido meu carregador no porão. Relutante, decidi voltar para buscá-lo, já que meu celular estava quase sem bateria. Tinha uma cópia da chave do porão, então entrei diretamente pelos fundos, sem passar pela funerária. O local estava completamente escuro. No corredor longo e estreito que levava às salas, só havia uma luz fraca vindo de uma janela no final. Quando me aproximei do quarto onde trabalhava, ouvi algo vindo da sala do médico legista que ficava próxima. Eram vozes, masculinas, graves, e pareciam estar discutindo. Um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que não deveria haver ninguém lá, já que a funerária estava fechada. Decidi não acender a luz para não ser percebido e caminhei até a sala onde deixara meu carregador, usando apenas a luz fraca como guia. Peguei o carregador rapidamente, mas minha curiosidade me dominou. As vozes no quarto do legista ficaram mais altas. Agora, elas eram acompanhadas por algo que parecia gritos abafados, desesperados. Meu corpo inteiro tremia enquanto me aproximei lentamente, tentando não fazer barulho. Espiei pela fresta da porta e vi o que nunca deveria ter visto. O dono da funerária estava lá, junto com seu filho e mais 2 homens. No centro da sala, sobre a mesa de necrópsia, havia o corpo de uma mulher. Eles estavam realizando algum tipo de ritual. O dono segurava um objeto estranho. Parecia uma faca, mas sua lâmina era irregular e coberta de símbolos esculpidos. Eles gritavam palavras em uma língua incompreensível, e a energia no ambiente era sufocante. Mas o que aconteceu em seguida foi o pior. Um dos homens segurou o corpo e começou a manipular sua mandíbula, como se tentasse forçá-lo a falar. Em segundos, um som gutural emergiu do cadáver. Não era um grito humano, nem algo que eu pudesse descrever. "Conseguimos, pai!" gritou o filho do dono com uma mistura de euforia e terror. "Não é o corpo que fala", respondeu o dono em tom reverente. "É nosso Senhor se manifestando." Minhas pernas tremeram tanto que pensei que cairia ali mesmo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. O cadáver começou a emitir risadas grotescas, e a voz que ecoava dela parecia alternar entre lamentos e palavras incompreensíveis. Aterrorizado, saí correndo do porão, tentando não fazer barulho. Cheguei em casa trêmulo, com as mãos suando frio. Passei a noite inteira sem dormir, tentando entender o que havia presenciado. No dia seguinte, mandei um e-mail para o dono dizendo que precisava voltar para minha cidade natal devido a um problema de saúde na família. Sabia que não poderia continuar trabalhando ali. Anos depois, soube que o dono da funerária foi preso após várias famílias processarem a empresa. Eles descobriram que os corpos de seus entes queridos haviam sido manipulados de forma criminosa. Nunca mais tive coragem de me aproximar daquele lugar. E até hoje, não consigo esquecer os sussurros, os gritos e o corpo que, mesmo morto, parecia abrigar algo que jamais deveria ter sido despertado.
Meu nome é Marcos, e essa é uma história que nunca pensei que contaria. Alguns anos atrás, quando era jovem e recém-contratado como assistente de médico legista, trabalhei em um hospital antigo, de estrutura decadente e corredores que pareciam nunca terminar. Meu turno era noturno, e todos no local falavam sobre os rumores de eventos estranhos que ocorriam durante a noite. Eu nunca dei ouvidos. Não acreditava em nada sobrenatural e considerava essas histórias apenas exageros de colegas cansados ou impressionáveis. Mas uma noite, tudo mudou. Era por volta de meia-noite quando o médico me pediu para ir à sala fria verificar o número de corpos armazenados. Ele precisava confirmar uma lista para enviar ao setor administrativo no dia seguinte. Peguei minha prancheta e segui pelo corredor longo e mal iluminado. Algumas lâmpadas estavam queimadas e o silêncio era tão absoluto que qualquer som, por menor que fosse, parecia ecoar. Ao chegar à sala fria, senti um calafrio. Não era o frio da refrigeração, mas algo mais profundo, quase instintivo. Comecei a conferir os corpos, todos cobertos por lençóis. Um por um, verificava os números e os comparava com a lista. Tudo estava indo bem, até que pelo canto do olho percebi um movimento. Olhei rapidamente para o lado e vi algo que gelou meu sangue. A cabeça de um dos corpos parecia estar virada na minha direção. Na última vez que tinha conferido aquele corpo, ele estava com o rosto voltado para o teto. Me aproximei lentamente, tentando racionalizar. Devo ter me confundido, pensei. Mas quando puxei o lençol para verificar, a cabeça estava de fato virada para mim. Minha mente lutava contra a lógica. Aquilo não era possível. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Respirei fundo, cobri o corpo novamente e continuei o trabalho. Não podia abandonar o serviço, mas o medo já havia tomado conta de mim. Enquanto preenchia os últimos números na prancheta, ouvi um som que me paralisou. Era um lamento. Não era um som abafado ou distante. Era um gemido claro, masculino, vindo do fundo da sala fria. A voz era rouca, angustiada, como se alguém estivesse sofrendo. Eu sabia que não havia ninguém vivo ali. Os corpos já haviam passado por procedimentos médicos e estavam todos em avançado estado de decomposição. Ainda assim, o som continuava, ecoando pelo ambiente. Tentei me convencer de que era algum tipo de falha nos equipamentos de refrigeração, mas no fundo, sabia que não era. O lamento foi ficando mais alto e mais próximo. Sem coragem para olhar novamente para os corpos, larguei a prancheta no chão e saí correndo. Não me importei com o que o médico diria sobre os números. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Ao chegar à sala onde o médico estava, ele me olhou com uma expressão que não esquecerei. Não era surpresa, mas algo mais, como se soubesse exatamente o que eu tinha acabado de vivenciar. "Você ouviu, não foi?" Ele perguntou com uma calma perturbadora. "O quê?" Respondi, tentando parecer confuso. "Os lamentos. Não se preocupe, você não é o primeiro." Ele não explicou mais nada, mas seu tom e sua expressão deixaram claro que aquilo era algo que já havia acontecido antes. Passei o resto da noite sem conseguir voltar à sala fria e mal consegui dormir quando cheguei em casa. Nos meses seguintes, outros episódios aconteceram. Objetos caindo sozinhos, portas que se fechavam sem vento, vozes que ninguém sabia de onde vinham. Embora nunca tenha visto algo diretamente, a sensação de estar sendo observado era constante. Após alguns anos, deixei aquele hospital e nunca mais quis trabalhar em um local com uma sala fria tão isolada. Apesar de continuar cético em muitas coisas, sei que o que ouvi naquela noite não pode ser explicado de forma simples. Era algo que transcendia a lógica, um lamento que parecia carregar todo o peso da morte. Meu nome é Carla, e durante muitos anos trabalhei como assistente legista em um necrotério.
Apesar de já ter vivenciado situações intensas, nenhuma foi tão marcante quanto o que aconteceu em uma madrugada solitária. Essa história me acompanha até hoje, e sempre que a relembro, sinto um misto de tristeza e inquietação. Era por volta das 2 da manhã, quando chegou o corpo de uma jovem de 18 anos que havia sido atropelada. Os paramédicos entregaram o corpo, preencheram os papéis e se retiraram rapidamente. Fiquei ali, olhando para a ficha, tentando absorver os detalhes. A garota tinha lesões graves por todo o corpo e sua morte havia sido quase instantânea. Não conseguia evitar sentir um peso no peito enquanto preparava tudo para a necrópsia. Depois de terminar o procedimento inicial, fui até o segurança, que era minha única companhia naquela noite, para perguntar se algum parente da garota havia chegado para reivindicar o corpo. Ele respondeu que não, que ninguém havia ligado até aquele momento. Aproveitei para ir ao banheiro, mas enquanto estava lá, ouvi vozes vindo da recepção. Acelerei o passo, imaginando que talvez fosse algum familiar da jovem. Mas, ao chegar, só encontrei o segurança. Perguntei com quem ele estava conversando, e ele, com uma expressão confusa e nervosa, respondeu: "Uma garota." Ela parecia perdida. Pediu ajuda para chegar em casa, mas eu expliquei onde pegar um táxi e ela foi embora. Aquilo me deixou intrigada. Perguntei mais detalhes, e ele descreveu a jovem. Cabelo castanho, expressão triste e uma tatuagem no braço direito. Meu coração disparou. A descrição batia exatamente com a da garota que estava na sala de preparação. "Você tem certeza de que era ela?" Perguntei, tentando controlar a voz. "Tenho certeza absoluta." Ele respondeu, mas seu rosto já começava a empalidecer. Voltei para a sala de preparação, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Tudo estava aparentemente normal, até que ouvi um som seco, como se algo tivesse caído no chão. Meu coração disparou, e quando entrei, vi o corpo da jovem no chão ao lado da maca. Era impossível que aquilo tivesse acontecido sozinho. A maca era estável, e não havia ninguém no local além de mim. Ainda assim, o corpo estava ali, como se algo ou alguém o tivesse empurrado. Senti um frio inexplicável, e minhas mãos tremiam enquanto chamava o segurança para me ajudar a colocá-la de volta na maca. Quando ele entrou, ficou em silêncio. Seus olhos se arregalaram ao ver o corpo da jovem. "É ela", ele disse com a voz trêmula. "É a mesma garota que veio pedir ajuda agora há pouco." Ficamos parados por alguns segundos, olhando para o corpo. A tatuagem no braço direito confirmava suas palavras. A atmosfera na sala era tão pesada que mal conseguíamos respirar. Ainda assim, trabalhamos juntos para colocá-la de volta na maca e saímos rapidamente do local. Depois de colocá-la de volta, decidi que não poderia deixar aquilo assim. Precisava entender o que estava acontecendo. Voltei à recepção e chequei as câmeras de segurança do corredor. A ideia de ver o rosto dela caminhando pelo necrotério me deixava nervosa, mas ao mesmo tempo precisava de respostas. No entanto, para minha surpresa, ou talvez alívio, as câmeras não mostravam nada. O corredor estava vazio o tempo todo. O segurança e eu continuamos a conversar sobre o assunto. Ele começou a relatar que, enquanto falava com ela, sentiu algo estranho. Uma sensação de melancolia, quase como se ela estivesse lutando para se lembrar de algo importante. Ele comentou que a garota agradeceu antes de sair, mas havia algo no tom de voz dela que o deixou inquieto, como se fosse um pedido de socorro disfarçado de despedida. Mais tarde naquela noite, enquanto terminava de preparar outros corpos, ouvi passos no corredor do necrotério. O som era lento, quase arrastado. Não havia mais ninguém no local além de nós dois. Ao sair para verificar, vi a porta da sala onde estava o corpo da jovem ligeiramente aberta, mesmo que eu tivesse certeza de tê-la fechado. Entrei na sala e tudo estava aparentemente em ordem, mas a sensação de ser observada era quase insuportável. Por fim, quando o turno acabou, fui para casa completamente exausta e perturbada. Ao chegar, deitei e fechei os olhos,
mas o sono não vinha. E então aconteceu algo que me deixou ainda mais desconcertada. Eu estava naquele estágio entre o sono e a vigília, quando ouvi a risada suave de uma garota. Abri os olhos imediatamente e, por uma fração de segundo, vi a jovem parada no pé da minha cama, me observando. Ela não parecia ameaçadora, mas havia tristeza em seu olhar. Pisquei e ela desapareceu. Depois disso, fiz algo que nunca havia feito antes. Ao voltar ao trabalho na noite seguinte, fui até o corpo dela e murmurei uma oração. Pedi que ela encontrasse paz e que conseguisse seguir em frente. Talvez tenha sido coincidência, mas nunca mais senti a presença dela. Meu nome é Antônio, sou médico legista e ao longo de mais de 20 anos de profissão, já presenciei coisas que muitos considerariam impossíveis. Trabalhei em necrotérios por todo o país, lidando com diferentes casos, e sempre me considerei cético em relação ao sobrenatural. Mas um incidente em particular, ocorrido há muitos anos, me deixou sem explicações. Até hoje, os ecos daquela noite ainda assombram minha memória. Na época, eu havia sido transferido para um necrotério em uma pequena cidade no interior. Era um lugar isolado, silencioso, e os casos que chegavam eram geralmente simples, sem grandes mistérios. Um dia, recebemos o corpo de um senhor de 86 anos que havia falecido de causas naturais. A família havia solicitado a cremação após a realização da necrópsia. Tudo parecia absolutamente normal. Realizamos o procedimento sem nenhuma anormalidade, e o corpo foi transferido para a sala do crematório. O crematório era um equipamento antigo, mas eficiente. Ao colocar o corpo no forno, meu colega ajustou os controles e ligou a máquina. O processo havia começado há apenas alguns segundos, quando algo que nunca deveria ter acontecido aconteceu. Do interior do crematório, ouvimos um grito. Não um som mecânico ou algum tipo de falha no equipamento. Era um grito humano de puro desespero, como se alguém estivesse sentindo dor extrema. Meu colega e eu nos entreolhamos, aterrorizados. O grito continuou, ficando cada vez mais intenso. Era um lamento que parecia carregar uma dor infinita. "Desliga isso agora!" gritei, e ele imediatamente parou o processo. Abrimos a porta do crematório e o que vimos nos deixou petrificados. O corpo, que já deveria estar em chamas, estava parcialmente carbonizado, mas havia algo terrivelmente errado. Os braços estavam erguidos, como se o homem tivesse tentado se proteger ou pedir ajuda, e sua expressão facial era de puro terror. A mandíbula estava aberta, congelada em um grito silencioso, como se tivesse experimentado algo horrível nos últimos segundos antes de ser cremado. Meu colega começou a murmurar que aquilo não fazia sentido. O homem estava morto há mais de um dia, já havia passado pela necrópsia, e o corpo estava em decomposição. Era impossível que ele tivesse emitido qualquer som, mas os gritos que ouvimos eram reais. Por alguns minutos ficamos parados, incapazes de agir. O ar parecia mais pesado e o silêncio após os gritos era ensurdecedor. Finalmente, meu colega quebrou o silêncio. Talvez devêssemos continuar o processo, para que ele possa descansar. Relutante, concordei. Terminamos a cremação, mas o som dos gritos continuava ecoando em minha mente. Quando o processo terminou, olhei para as cinzas e murmurei uma breve oração. Não sou religioso, mas senti que precisava fazer algo, qualquer coisa, para acalmar a alma daquele homem. Mais tarde, contei o ocorrido ao médico mais experiente do necrotério, um homem que eu considerava um mentor. Ele ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa, e depois de um longo silêncio, disse: "Antônio, às vezes, coisas como essa acontecem. Há coisas que não podemos explicar. Você não precisa entender, apenas aceitar."
Sua resposta me incomodou profundamente. Se ele estava certo, então aquilo não era um evento isolado. Quantas vezes algo assim já havia acontecido, sem que ninguém soubesse? E por quê? Nas semanas seguintes, comecei a ouvir rumores sobre o homem cremado. Segundo vizinhos, ele era conhecido por ser uma pessoa cruel, que abusava da própria família e causava sofrimento a muitos ao seu redor. Algumas pessoas acreditavam que sua morte, embora natural, não havia sido suficiente para redimir seus pecados. Não sei se isso é verdade, mas não consigo deixar de pensar que aqueles gritos eram mais do que dor física. Talvez fossem o reflexo de algo muito mais profundo. Depois daquele dia, passei a tratar cada corpo com o máximo de respeito e cuidado, mesmo nos casos mais rotineiros. Não importa quanto tempo tenha se passado desde a morte ou como a pessoa viveu, sempre há algo que permanece. E às vezes, o que permanece é mais forte do que podemos imaginar. Até hoje evito pensar muito sobre os gritos daquele crematório, mas em noites silenciosas, quando o trabalho está terminado e o necrotério está vazio, sinto que ainda consigo ouvi-los, ecoando de um lugar que não consigo alcançar. Meu nome é Gustavo e sou médico legista há anos. Meu primeiro emprego no necrotério foi marcado por muitos desafios, mas nenhum se compara ao que vivi em uma madrugada que me fez questionar minha própria sanidade. Até hoje, evito falar sobre isso, mas decidi compartilhar, pois acredito que essa história pode ajudar a entender que o inexplicável pode estar mais próximo do que imaginamos. Naquela época, eu trabalhava exclusivamente no turno da noite. O ambiente era silencioso, quase pacífico, e eu até gostava do clima calmo para realizar meu trabalho. Geralmente, eu tinha a companhia de um assistente, um jovem que estava fazendo seu estágio e que me ajudava nas tarefas mais simples. Apesar de inexperiente, ele era dedicado e esforçado. Era uma noite aparentemente comum. Recebemos 2 corpos, uma senhora idosa e um jovem que havia morrido em um acidente de bicicleta. O corpo do rapaz chegou por último, sendo trazido pela equipe forense. Ele apresentava várias fraturas, marcas de impacto e escoriações. Eu e meu assistente começamos a trabalhar na necrópsia da senhora, enquanto o corpo do jovem aguardava ao lado, na maca. Durante o trabalho, tentei manter a conversa leve para aliviar a tensão da noite. Perguntei ao meu assistente sobre sua namorada, já que ele havia mencionado em outra ocasião que estavam passando por dificuldades. Ele respondeu calmamente: "Estamos bem, doutor. Na verdade, eu a amo muito, mas dói porque sei que não haverá mais tempo." Estranhei a resposta. "Como assim, não haverá mais tempo?" Perguntei, mas antes que ele pudesse responder, ouvi algo que gelou meu sangue. Um som baixo, quase um sussurro, vindo da direção da maca do jovem. Parei imediatamente e olhei para a maca, mas o corpo estava inerte. O som desapareceu tão rápido quanto começou e voltei minha atenção para o assistente. Quando me virei, ele não estava mais lá. "Onde você foi parar?" murmurei, incomodado. Continuei meu trabalho, pensando que ele havia saído para atender uma ligação ou buscar algo. Minutos depois, ouvi um soluço abafado. Era um choro, profundo, carregado de tristeza. Virei-me novamente, achando que era meu assistente, mas ao olhar, vi algo que me fez sentir minhas pernas tremerem. O corpo do jovem parecia estar virado, com a cabeça inclinada levemente para o lado. Aproximei-me com cautela, tentando manter a calma. Ele estava exatamente como antes, mas algo parecia errado, como se a atmosfera ao seu redor tivesse mudado. Senti um frio gelado e uma presença pesada na sala, como se alguém estivesse ali, me observando. De repente, ouvi passos ecoando pelo corredor. Rapidamente saí para verificar, e lá estava meu assistente, voltando com o celular na mão.
Desculpe, doutor. Minha mãe ligou e eu precisei atender. Ele disse sem notar a expressão de pavor no meu rosto. Mas você estava aqui agora há pouco. Respondi, tentando organizar meus pensamentos. Ele me olhou confuso, negando com a cabeça. Eu não insisti. Não queria parecer louco, mas sabia o que tinha ouvido e visto. Voltamos ao trabalho e eu tentei me concentrar na tarefa, ignorando o desconforto crescente. Enquanto trabalhava, continuei ouvindo sons estranhos, passos leves, sussurros e até o som de algo arrastando pelo chão. A cada som, sentia meu coração disparar, mas evitava olhar diretamente para o corpo do jovem. Quando finalmente terminei o trabalho com a senhora, fui até ele para iniciar a necrópsia. No momento em que toquei o corpo para começar o procedimento, senti um arrepio tão intenso que meus dedos formigaram. Foi quando ouvi novamente aquele choro abafado, mas dessa vez ele não parecia distante. Parecia estar vindo diretamente da maca. Olhei para o assistente, mas ele estava distraído mexendo em uma ficha. Criei coragem e me inclinei sobre o corpo do jovem. Meu coração estava disparado e minha respiração era pesada. Quando menos esperava, ouvi uma voz rouca, quase um sussurro. Ela não sabe. Por favor, diga a ela. Dei um salto para trás, derrubando instrumentos no chão. Meu assistente se assustou e perguntou o que havia acontecido. Não consegui responder. Eu sabia que aquela voz não era fruto da minha imaginação. Depois de um tempo, me recompus e decidi concluir o trabalho. Assim que terminamos, deixei a sala e fui para casa, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas naquela noite, tive um sonho. Ou talvez não fosse um sonho. Vi o jovem parado ao pé da minha cama. Ele estava com os mesmos ferimentos, mas seus olhos me encaravam com uma expressão de desespero. Ela precisa saber que eu a amo, ele disse antes de desaparecer. No dia seguinte, procurei informações sobre o jovem. Descobri que ele tinha uma namorada com quem estava brigado antes do acidente. Não tive coragem de procurá-la, mas escrevi uma carta anônima contando o que ele havia dito. Não sei se ela recebeu ou acreditou, mas espero que isso tenha dado algum conforto.